O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar muito sobre a 8ª rodada do Campeonato Alemão, uma rodada que teve o confronto entre líder e vice-líder lá na Bayer Arena. E olha, a gente teve um atropelo nesse duelo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. E para me ajudar a contar um pouco mais sobre como foi essa partida e também os outros jogos dessa rodada do Campeonato Alemão, eu tenho, como de costume, outros dois integrantes da nossa equipe aqui ao meu lado virtualmente. Primeiro, dou as boas-vindas a Vitor Lederman, que está lá diretamente da Alemanha. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo. Moin, moin, hallo, servus. Bom, por um lado eu estou muito bem, né, porque para começar a rodada foi legal, né, foi legal de acompanhar. Estou feliz também que eu estou gravando com dois companheiros que há muito tempo eu não gravo, né? Acaba que as agendas aqui não bateram. O outro integrante, o Guilherme, ainda vai apresentar, mas a gente também não gravava há muito tempo, né, Guilherme? Sim. E eu estou na dúvida, mas eu confesso que eu estou na dúvida se é uma boa coisa a gente gravar junto, né? Porque no próximo dia 27 de novembro a gente tem um certo encontro, né? Que as coisas não vão, acho que um ao final não vai serão ficar feliz, amistosas. o outro vai ficar triste. Não vai ser um clima amistoso entre a gente, né, Guilherme? Para quem não entendeu, eu sou flamenguista, Guilherme é palmeirense e, enfim. Respondendo a sua provocação, inclusive, Vitor, no último episódio do Chucrute FC sobre a Bundesliga, você comentou que espera que o Flamengo seja bicampeão. Eu também espero que siga bicampeão e mantenha com esses dois títulos aí. Eu falei isso, é? Falou, tá gravado, inclusive. Pode conferir tá lá gravado, no último episódio. Estou ao seu lado nessa torcida para que o Flamengo siga aí bicampeão da América. Estamos juntos nessa corrente. Então me corrigindo aí que o Flamengo seja tricampeão e que o Palmeiras siga no bi, para deixar claro, né? Mas, bom, se por um lado o Flamengo me deixa feliz, né, e tem me deixado feliz, não posso dizer a mesma coisa do MSV Duisburg, mesmo indo ao estádio, e eu tenho ido, né, desde a volta, o time não está jogando bem, nesse momento está na zona de rebaixamento da 3ª para a 4ª divisão, cara, assim, situação complicadíssima, né, realmente a pandemia pegou o Duisburg de jeito, estava próximo de subir para a 2ª, e acabou não subindo, e agora está aí brigando para não cair para a 4ª, tá duro aqui, ver as zebras jogar, mas a gente segue até o fim. Depois desse pequeno desabafo do Vitor sobre o Duisburg, dou aqui as boas-vindas ao nosso outro participante dessa edição do Chucrute FC, Vinícius Dutra. Tudo bem por aí, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Fala, Guilherme. Fala, Vitor. Estamos aí para poder debater bastante sobre essa rodada de Bundesliga, né? Bem movimentada. Como vocês bem disseram, hoje a gente teve um dos jogos mais aguardados até mesmo da Europa, né? Se considerarmos que estamos voltando de uma data FIFA e a gente olhava para a tabela, né? Os dois melhores times, né, da temporada até então se enfrentando, mas o Bayern de Munique fez, né, uma grandíssima atuação e novamente, né, o time do Bayer Leverkusen sofre muitos gols contra um time contra um grande time da liga, no caso, né? Mas é algo que a gente vai acabar esmiuçando mais para frente. Pois era, de fato, um dos grandes jogos das grandes ligas europeias nesse final de semana. Mas bem, antes da gente entrar no debate sobre esse e os outros jogos da rodada, quero fazer aqueles agradecimentos de costume, né? Agradecimentos aos nossos ouvintes e também aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fußball BR, dois outros sites que fazem uma cobertura bem profunda do futebol alemão.
Se você está conhecendo o nosso trabalho agora aqui no Chucrute FC, saiba que a gente está disponibilizando nossos episódios em todas as principais plataformas de áudio, também no YouTube, então fique à vontade para nos acompanhar onde for melhor para você. E vamos então começar o nosso debate sobre essa 8ª rodada do Campeonato Alemão, começando pelo principal jogo da rodada, o jogo que aconteceu nesse domingo, dia 17 de outubro. Duelo, repito, entre líder e vice-líder do Campeonato Alemão, e quem levou a melhor foi o Bayern de Munique, que de maneira impiedosa goleou o Bayer Leverkusen fora de casa por 5-1. Era um jogo muito esperado, mas que basicamente durou 37 minutos, porque nesse período do jogo o Bayern já estava liderando por incríveis 5-0. E olha, acho que dá para citar essa como uma das grandes atuações do Bayern de Munique nesse período de hegemonia dentro da Bundesliga. Bayern de Munique que a gente já viu outras tantas vezes crescendo em momentos cruciais da temporada, em jogos cruciais do campeonato alemão, e isso acontece mais uma vez, não é mesmo, Vitor? A gente esperava ver um jogo equilibrado, em que as duas equipes tivessem chances de sair com a vitória, mas isso ficou longe de acontecer. O Bayern de Munique foi extremamente dominante e resolveu o jogo em 37 minutos. O placar foi de 5-1, mas em 37 minutos o Bayern de Munique já vencia por 5-0, com uma grande atuação coletiva e também, claro, com destaques individuais. Eu acho que esse é o grande mérito do Bayern de Munique, né? É um jogo coletivo, e eu diria que isso vem das últimas 3 temporadas, desde que o Hansi Flick assumiu no lugar do Kovac. Aquele time do Kovac era um time que dependia demais do Lewandowski, das suas pontas, e aí a partir do momento que o Flick assumiu, esse time se tornou muito, muito mais coletivo, né? Mesmo na temporada passada, que talvez tenha sido um pouquinho abaixo, principalmente quando você compara com 19 e 20. E agora com o Nagelsmann está retomando justamente aquele desempenho de 19 e 20, assim, tá realmente impressionante, né? O Lewandowski ele faz gol atrás de gol, mas tem todo um time coletivo ali por trás. Não é que o Bayern de Munique dependa dele para chegar nas vitórias que vem chegando. E dessa vez enfrentou um time que não era um time qualquer, né? Que até aqui só tinha tido uma derrota na Bundesliga, e essa derrota tinha sido para o Borussia Dortmund. Os dois chegaram com o mesmo número de pontos e o Bayern de Munique fez o que fez, né? Assim, jogando muito bem, lembrou até um pouco 7-1 a partida, porque se no 7-1 a Alemanha dominou o meio de campo e também chegou, eu até fui conferir aqui, com 29 minutos a Alemanha estava ganhando por 5-0, dessa vez com 37 o Bayern de Munique estava ganhando por 5-0 e também completamente dominante no meio de campo e nas pontas também, né? Não dá para não dizer isso. Acho que se aproveitou muito. Oi, diga. Só um parêntese nessa comparação do 7-1, que também veio à minha cabeça durante o jogo, também teve uma sequência de 4 gols ali num espaço muito curto de tempo, né? No caso de hoje, do jogo contra o Bayer Leverkusen, o segundo gol do Bayern de Munique, marcado pelo Lewandowski, foi aos 30 do primeiro tempo, claro, e o quinto foi do Gnabry aos 37, então nesse curto intervalo de 7, 8 minutos o jogo foi decidido. Só para exemplificar, no 7-1, o segundo gol foi do Klose aos 23 e o quinto foi do Khedira aos 29, ou seja, no 7-1 intervalo de 6 minutos e agora nesse jogo contra o Bayer Leverkusen um intervalo de 7 minutos, né? Então realmente Sim. Muito parecido, para deixar claro, não estou comparando as duas equipes, não estou dizendo que elas jogam de maneiras parecidas, não estou comparando a importância da partida, porque daqui a pouco sai aí na internet as pessoas dizendo o Bayern faz a mesma coisa que a Alemanha fez com o Brasil. Não é, tá? É só uma curiosidade mesmo. É mais uma curiosidade. Eu acho que, além da curiosidade, não a maneira, enfim, tática que a Alemanha dominou daquela vez e o Bayern dominou agora, mas a maneira impiedosa mesmo. Acho que a palavra que você usou foi boa, né? E eu acho que o Bayern de Munique se aproveitou muito, absurdamente, do Bayer Leverkusen ter as suas duas linhas, né, a linha de defesa e a linha de meio de campo, muito espaçadas. Acho que isso vai muito da ausência do Arangues e do Palacios, né, que são dois volantes que seguram um pouco mais ali na marcação, e eles não estavam disponíveis, estavam machucados, e aí o Zewani acabou entrando com o Demirbay e com o Amiri, que são... Normalmente eles são dois meias, né, são dois caras que jogam numa linha na frente.
e parece que o Bayer Leverkusen não conseguiu se entender, então você tinha uma linha muito baixa que deu completamente a entrelinha para o Bayern de Munique jogar, e você teve, por outro lado, a linha do meio campo muito alta, e ainda deu espaço nas pontas, né? O Bayern de Munique chegando com o Davies de um lado, o Zully jogando muito bem pela lateral direita do outro. E, aliás, porque essa curiosidade também, né? O Bayern de Munique, dos 5 gols, em 3 teve participação de jogadores da defesa, né? Foi uma assistência do Zully, uma do Pamecano e uma do Afonso Davies, que a gente pode até discutir se não tem exercido mais uma função de ala ali, porque a maneira que ele chega no ataque lembra um pouco mais isso, né? Mas de todo jeito são 4 defensores se destacando muito nessa fase até mesmo de construção do Bayern de Munique. Cara, enfim, acho que esse 5-1 ele diz muito mais sobre o Bayern de Munique do que sobre a Bundesliga. Eu até comentei isso no meu Twitter. Eu acho que hoje o Bayern de Munique é o melhor time do mundo, não necessariamente no papel, não necessariamente em jogadores, mas o que está jogando é o melhor futebol, né? Então, realmente, está aí assumindo a liderança, e a gente até falou aqui no Chucrute de 2 semanas atrás, que eu estranhei um pouco no início do campeonato, quando eu via muita gente falando que essa Bundesliga tendia a ser mais equilibrada do que as anteriores, e via esse discurso se inflamar ainda mais depois do Bayern ter perdido para o Frankfurt, e eu pensava assim, gente, não, sabe? Tipo, essa derrota do Bayern para o Frankfurt está soando muito mais como um acidente de percurso do que como uma tendência, e acho que esse 5-1, de alguma maneira, mostra essa tendência do Bayern de ganhar a Bundesliga, para mim, até com mais tranquilidade do que foram as últimas. E Vinícius, é impressionante como o Bayern de Munique conseguiu chegar com facilidade no ataque nesse jogo, né? Como o Vitor falou, o Bayer Leverkusen tentava marcar no campo de ataque em alguns momentos, mas não exercia real pressão em quem tinha a bola, nos zagueiros do Bayern de Munique. Então, sim, de certa forma, ficava até fácil para o Bayern de Munique sair da defesa e chegar no ataque, com algumas trocas de passes muito bonitas, inclusive, né? Com um grau de dificuldade relativamente alto para trocar esses passes com agilidade, com velocidade e também com precisão. Mas, de certa forma, ficou fácil para o Bayern de Munique quebrar essa defesa do Bayer Leverkusen e chegar no ataque em questão de segundos para aí criar uma oportunidade de finalização. Porque essa pressão alta também ela foi o início, né? Já uma goleada, quando acontece uma goleada dessas, principalmente quando a gente tem espaços curtos nos gols entre eles, isso na verdade diz muito mais sobre o emocional do time, né? O 7-1 foi muito isso, né? O primeiro gol o Brasil administrou, mas o segundo o Brasil é como se o Brasil contasse que ele fosse virar o jogo, né? Principalmente por estar jogando em casa, porque o Brasil naquela Copa vinha fazendo atuações ruins, mas vinha sobrevivendo, mas aí quando chegou o segundo gol, né, sem o seu melhor jogador, no caso o Neymar, ali o time de fato sentiu, né? E hoje aconteceu a mesma coisa. O gol inicial ele colabora também pro Bayern de Munique, um gol bem no início do jogo, e enfim, o time do Leverkusen também demorou muito a entrar no jogo, e aí aos 30 minutos vai lá, toma o gol, e aí depois sai uma sequência. Mas na verdade, antes do emocional do Bayer Leverkusen ter entrado no jogo, também tinha uma questão tática, né? Primeiro porque a saída do Bayern de Munique, que é uma saída de 3+1, né? Então o Sully é um zagueiro com a bola, era uma saída que estava sempre em superioridade numérica, e também por conta dos desajustes da pressão alta do Leverkusen, né? Era uma pressão alta completamente desajustada que dava espaço justamente às costas dos dois meias, e é uma faixa do campo onde atualmente jogam 3 jogadores, né? Que é o Sané, o Miller e o Goretzka. E são 3 jogadores que combinam muito rápido e que aproveitam muito bem esse espaço, né? Então ali foi fatal, foi um casamento de mismatches, né? Que colaborou muito em favor do Bayern de Munique, né? A gente viu também um Gnabry jogando muito bem pela ponta, acelerando, vindo por dentro, né? Porque esses 3 jogadores que jogam por dentro, além dos 2 pontas, né? Gnabry e Alfonso Davies, eles são justamente importantes para
complementar o ataque com combinações mais rápidas, né? Tanto que acho que no próprio quarto ou quinto gol é uma tabela ali que surge, né, pelo meio com o Goretzka, e eles são importantes nesse sentido, complementando o ataque. E então acho que, de fato, foi um jogo que no segundo tempo não teve muita história, a não ser ali por ver o Nagelsmann maluco, né, vendo uma falha defensiva ali do Lucas Hernandes no tablet ali, mas fora isso foi um jogo, foi de fato a melhor atuação acho que do Bayern de Munique na temporada, e é um time que hoje está muito bem estabelecido, né? Então acho que foi o que eu falei, acho que o que o Bayern de Munique mostrou hoje, ele também já demonstrou em outros jogos, né? A saída com 3, o Kimmich superando a pressão, e a gente não viu talvez um ajuste, né, por parte do Leverkusen. O Leverkusen fez o que ele faz sempre, né? Então eu acho que ele talvez não pensou na partida em si contra o Bayern de Munique, né, para talvez desativar o Bayern de Munique e não tentar impor a sua ideia. E aí eu acho que isso aí foi fatal, pressionou alto um time que até mesmo contra os grandes times da Champions League iria conseguir sair bem da pressão, e aí sofreu da pior forma possível, né? E por parte do Leverkusen também, assim, 2 jogos contra os 2 melhores times da liga, e são 9 gols sofridos, né? Enfim, a defesa em si, ela já não é uma defesa das mais confiáveis, né? A sua dupla de zaga, o seu lateral esquerdo também não é tão confiável defensivamente, mas enfim, de qualquer forma é uma goleada que é anormal, né? A gente está vendo no fim uma grande atuação dos melhores times da Europa. Só complementando isso que o Vinícius falou rapidinho, o Leverkusen tomou 12 gols na Bundesliga inteira até aqui, 9 para os 2 primeiros colocados. Impressionante. Justamente por isso mesmo que eu falei, né? Contra os 2 melhores, são 9 gols, né? Então, quase 10, né? Então, assim, digamos, se tomasse 10, 2 não seriam dos 2 melhores. E é um número até bem preocupante se a gente olha para os melhores times, né? Então, de qualquer forma, já não, assim, por mais que o desempenho tenha sido bom contra os outros times, eu vou falar até sobre o Mainz também, a dupla de zaga em si ela já não é tão confiável. Por mais que se a gente não olha, se a gente exclui os 2 jogos, já é uma dupla que ao longo prazo não vai te garantir defesas de área, porque justamente nas viradas que teve contra o Dortmund, não conseguiu ter essa defesa de área, não conseguiu ali, a não ser pelo seu goleiro, né, segurar um pouco mais o resultado. Então isso por parte do Leverkusen é um pouco mais preocupante, mas a temporada em si é muito boa. É óbvio que tomar uma goleada do Bayern de Munique acaba sendo até um pouco mais normal, né? O time quando entra muito... Porque hoje também é o seguinte, né? Eram 2 times que estavam muito bem na temporada, eram os 2 melhores, né, da tabela, então o Bayern de Munique, ele precisava também dar uma resposta, né? Para mostrar, eu sou o melhor time da liga neste momento. Então esse tipo de imposição, e que foi o que aconteceu no primeiro tempo, ela é importante nesse sentido também. E a gente já cansou de ver isso, principalmente em jogos de anos recentes contra o Borussia Dortmund, né? Às vezes o Bayern de Munique chega um pouco desestabilizado e contra o Borussia Dortmund, naquele jogo decisivo, o Bayern de Munique vai lá e atropela. Tem outros, né? Isso a gente fala também que é hierarquia, né? Tem um outro que é justamente no ano do Leipzig, o primeiro ano, né? O Leipzig ele já estava liderando, inclusive. Ele chegou em dezembro, eles se enfrentaram e o Bayern de Munique atropelou também. Né? Então, foi um jogo até que o Forsberg foi expulso no primeiro tempo ainda. Isso, foi um jogo que o Bayern de Munique atropelou. Então, assim, historicamente o Bayern de Munique ele tem, né, essa questão de se impor contra os adversários, principalmente quando um outro, né, uma zebra vai teoricamente surgindo, né? Porque a gente tá vendo esse time do Leverkusen também, que é um dos mais bem treinados da temporada, né, se a gente considerar as 5 grandes ligas. Tem o Wirtz, que está sendo muito bem falado. Então, o Bayern de Munique... Deu mais uma assistência. Oi? Sim. Que deu mais uma assistência no jogo de hoje, mesmo com o Leverkusen não jogando tão bem, né? Ele ainda conseguiu, entre aspas, se destacar. E com isso ele se tornou novamente o líder, né, de assistências, empatado ali com o Kramaric. Então, assim, esse tipo de imposição e demonstração de hierarquia é importante, ainda mais quando a gente fala do time um time hegemônico, né, como é o caso do Bayern de Munique.
Definitivamente foi uma demonstração de força da equipe do Bayern de Munique, que provavelmente, acho que com certeza teve sua melhor atuação até agora sob o comando do Julian Nagelsmann. Um ponto que vocês passaram e eu gostaria também de reforçar é que acho que a principal mudança do Nagelsmann, que o Nagelsmann promoveu até agora, é esse posicionamento, né, do time com a bola. A gente vê uma variação bem grande entre o momento em que o Bayern de Munique tem a bola e quando o Bayern de Munique não tem a bola. Algo que a gente estava acostumado a ver no Leipzig, né? E agora no Bayern de Munique a gente nota que existe essa saída de bola com 3 jogadores, os 2 zagueiros mais o Zulli, no caso da partida desse domingo contra o Leverkusen. O Alphonso Davies fica basicamente como um ala pela esquerda e na direita, na ausência, digamos assim, do Zulli, você tem ali o Gnabry. Você teve pelo menos hoje, né, nesse jogo contra o Bayern Leverkusen. Então é um Bayern de Munique que se posiciona de maneiras diferentes, a depender da posse de bola, a depender de qual time tem a posse de bola, e isso funcionou muito bem nesse jogo, né, para fazer o Bayern de Munique sair da defesa para o ataque em questão ali de segundos, com poucos e precisos toques na bola, para fazer o Bayern de Munique construir suas jogadas e construir essa goleada, que teve 2 gols de Lewandowski, 2 gols de Gnabry, e 1 gol do Thomas Müller, um gol que, vai lá, poderia até ser marcado pro Niklas Zulli, né? Não é todo dia que o zagueiro alemão marca um gol daqueles, com drible dentro da grande área e tudo, mas no final das contas, aparentemente o gol foi mesmo computado pro Thomas Müller. Bayern de Munique, que é o líder da Bundesliga agora de forma isolada, com 19 pontos. Bayern de Munique tem 1 ponto à frente, tem 1 ponto a mais que o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que também venceu nessa rodada, venceu a equipe do Mainz nesse sábado por 3-1. E uma pessoa mais desavisada sobre a Bundesliga nos últimos meses pode até pensar que o Dortmund não fez muito mais do que obrigação, mas olha, o Mainz é uma das equipes que mais pontuaram na Bundesliga se a gente contar só o ano de 2021. Vamos lembrar que o Mainz teve aquela reação espetacular no primeiro semestre de 2021 para sair do rebaixamento e escapar de qualquer chance de rebaixamento com certa folga ainda no final da temporada, e começou muito bem também esse campeonato e vendeu caro essa vitória lá no Signal Iduna Park. O Borussia Dortmund venceu por 3-1. Haaland, é claro, marcou mais uma vez, marcou 2 vezes nesse jogo, e o Borussia Dortmund conseguiu arrancar uma vitória difícil, mesmo atuando em seus domínios, não é, Vitor? Não foi uma vitória extremamente dominante, mas foi, de certa forma, também segura. Apesar ali de um susto no final do jogo, o Borussia Dortmund estava ganhando por 2-0, sofreu um gol ali nos minutos finais, mas aí um pouquinho depois o Haaland confirmou a vitória com o gol do 3-1. Eu acho que só para dar os números aí que você falou de quão bem tá o Mainz nesses últimos meses, se você pegar só o retorno, né? Não estou pegando o ano de 2021 porque foi um ano atípico, então ainda teve muitos jogos ainda do turno no início desse ano. Mas se você for pegar só o retorno e essas 8 rodadas de agora, só o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Wolfsburg fizeram mais pontos do que a equipe do Mainz. Né? Então acho que mostra como que o Borussia Dortmund não venceu um adversário qualquer, embora a primeira impressão passa justamente essa ideia, né? E eu acho que a tua leitura do jogo é perfeita. O Dortmund venceu sem brilhar. Eu acho que o grande mérito do Dortmund aqui em 70%, 80% da partida não sofreu qualquer risco, né? Assim, se defendeu bem. É curioso isso. O Dortmund, entre os 10 primeiros colocados, ele tem a pior defesa da Bundesliga até aqui. Dá até para colocar entre os 11 primeiros colocados, o Dortmund tem a pior defesa, empatado com Colônia, com 14 gols sofridos. Só que eu diria que, se você for olhar os últimos 3 jogos, e eu estou até incluindo a derrota para o Gladbach nessa aí, eu vi uma pequena melhora da defesa, eu vi um jogo um pouco mais seguro do Dortmund. Acho que nesse jogo contra o Mainz, quando o Dortmund perdia a bola, a contrapressão, né, o Gegenpressing funcionou muito bem. Então o Dortmund raramente via o Mainz chegar ao seu campo de defesa, e aí com isso o Mainz ficou longe do gol.
né? Acho que esse foi o principal mérito do Borussia Dortmund. Por que eu disse em 70%, 80% do jogo? Porque a partir do momento que o Dortmund faz ali o 2-0 no pênalti do Haaland, aí o Mainz ataca um pouco mais, cria ali umas 2 chances, chega ao seu gol, mas nada que realmente colocasse medo para deixar a vitória do Dortmund escapar, né? É claro que a gente tem que dizer que é exemplo do Bayern de Munique. O gol no início ajuda bastante, né? Um golaço do Marco Reus. Acho que a presença do Haaland, ela é óbvia, assim, ela faz muita diferença. É chover no molhado dizer isso, mas eu não vou nem cair no lugar comum de que ele faz diferença porque ele faz gol, né? Porque, assim, isso tá na cara, né? Ele, mais uma vez, fez 2 gols aí. Mas porque ele, para começar, a presença dele ali na área assusta mais o zagueiro, ele prende mais a marcação do zagueiro, ele puxa mais o zagueiro para si, então ele acaba abrindo espaços para outros jogadores que vêm de trás, como é o caso do próprio Marco Reus, do Bellingham, que muitas vezes também chega ainda mais de trás, né? E não só isso, ele vem participando muito da construção do jogo, ele vem fazendo muito pivô. No primeiro gol, quem começa a jogada é um lançamento ali um pouco mais longo, em que ele segura a bola no ataque, consegue tocar, eu acho até que é para o próprio Reus, a jogada segue e termina com o gol do Reus. Então ele acaba fazendo muita diferença nesse sentido, além, óbvio, como eu já falei, dos gols, né? Então realmente, assim, eu acho que vencer sem brilhar também tem os seus méritos, coloca o Dortmund muito bem. O Marco Rose é o primeiro técnico na história do Dortmund que vence as suas 5 primeiras partidas em casa. Então, assim, claro que o Dortmund não está no nível do Bayern de Munique, seja no papel, seja no que vem produzindo em campo, mas o início ele é bastante promissor. Talvez não para ganhar a Bundesliga, mas para ter um campeonato alemão muito mais tranquilo do que o da temporada passada, em que vai se classificar para a Champions League sem sustos, e que dá até para sonhar, de repente, em atacar um pouco mais essa liderança do Bayern de Munique. Quando eu digo isso, eu digo no longo prazo, obviamente, porque hoje ainda está muito junto, né? Um pontinho só atrás. E até durante o segundo tempo, quando o Mainz foi um pouco mais agressivo, teve um pouco mais de posse de bola e ocupou mais o campo de ataque, o Haaland mostrou um pouco dessa qualidade no pivô, segurando a bola. O Dortmund às vezes precisava esticar a bola para sair da defesa e o Haaland conseguia segurar ela ali na altura do meio-campo, distribuir o jogo para iniciar um contra-ataque. Então o atacante norueguês, mais uma vez, mostrando que consegue, é claro, produzir algo além de balançar as redes, o que é algo já impressionante, né? A capacidade, se a gente estivesse falando só da capacidade artilheira do Haaland, já seria um negócio impressionante. Mas a gente nota que tem algo a mais ali, ele também consegue, de certa forma, participar um pouco da construção das jogadas. Ele dificilmente vai ser o cara das assistências ou que vai, enfim, dar aquele passe que corta a defesa, mas ele ajuda também, ele dá esse apoio na construção das jogadas. E falando um pouco da equipe do Mainz, queria destacar esse time do Bo Svensson mais uma vez, porque, olha, é difícil você conseguir construir algo contra esse time, contra essa defesa do Mainz, porque nesse jogo contra o Borussia Dortmund ficou bem evidente que os adversários do Mainz, eles têm pouquíssimo tempo para pensar no que fazer com a bola quando recebem ela ali no campo de ataque. 1-2 segundos e a marcação já chega. E quando o Mainz ficou atrás no placar e exigiu uma postura mais agressiva da equipe, isso ficou ainda mais evidente porque o Mainz tentava marcar um pouco mais à frente no campo. Os jogadores do Borussia Dortmund, às vezes no campo de defesa, já eram um pouco mais apertados, já sofriam uma pressão, e era difícil para o Borussia Dortmund conseguir construir uma jogada de ataque nesse cenário. E essa atuação do Mainz exigiu que o Dortmund tivesse muita criatividade, tivesse que mostrar muita capacidade com a bola para construir as suas jogadas de ataque, né? O lance do primeiro gol, acho que deixa isso bem evidente. É uma boa jogada construída ali, primeiro com o Haaland, passando pelo Marco Reus, Meunier sendo acionado pelo lado direito, e depois o Marco Reus, uma belíssima finalização ali da entrada da área. E mais uma vez, Vinícius, antes de passar a bola para você, queria fazer mais uma vez elogios ao Meunier, né, que na temporada passada ficou longe de ser uma
boa opção para a lateral direita do Borussia Dortmund, mas nesse início de temporada vem sendo uma peça extremamente útil. Principalmente no primeiro tempo desse jogo contra o Mainz, muitas das ações de ataque do Borussia Dortmund passavam ali pelo lado direito com o Meunier, sempre com o apoio do Marco Reus, que teve mais uma boa partida. Então, especialmente na ausência do Rafael Guerreiro, que é um lateral esquerdo que contribui muito na criação de jogadas, esse crescimento do Meunier chega em boa hora. Vinícius, quais foram aí suas impressões dessa equipe do Borussia Dortmund, que mais uma vez consegue vencer e fica ali mais ou menos na cola do Bayern de Munique, só um ponto atrás? É uma vitória importante, né? Principalmente numa semana prévia de Champions, então o jogo tende a ser, às vezes, um pouco de distração, né? Principalmente para quem joga em casa. Mas foi uma vitória muito tranquila, né? Foi uma vitória tranquila. O gol no início facilita, as interações pela direita, né, ofensivamente foram bem interessantes, né, por parte do Marco Reus, Brandt e o Meunier foram de fato muito bem, os três, né, principalmente ali naquele primeiro gol. E depois o time meio que não teve problemas, né? Foi um time que pôde até administrar muito bem assim, os tempos dos jogos, teve outras ocasiões para poder ter feito 2-0 antes do gol de pênalti, né? Então acho que foi uma vitória muito tranquila, assim, não achei nada muito demais assim, em termos de atuação, a não ser até mesmo pelo posicionamento do Reus, foi bem diferente nesse jogo, jogando como interior e o Brandt como ponta, e aí trocando muitas vezes, né, as posições, e aí gerando muito esse espaço, né, tempo e espaço para o próprio Meunier. O Meunier é um lateral que está se aproveitando muito bem das vantagens que seu treinador cria. A gente falou do Leverkusen, no jogo contra o Leverkusen mesmo, ele teve, né, ele participou de 2 gols em que ele não tinha nenhum jogador próximo dele, justamente porque o sistema tem oferecido isso para ele e ele tem aproveitado, né? Então assim, o time depois tomou um gol, né, no segundo tempo, mas eu acho que até depois desse primeiro gol, o mais basicamente não finalizou. Então acho que foi uma vitória muito tranquila, né? Mas por parte do Mainz, o que eu ia falar é o seguinte: o Mainz é um time que ele é sólido, mas ele é sólido pelo time, né? O sistema em si é sólido. Porque se a gente olha para os jogadores, a gente olha para o Bell é um zagueiro que falha muito. Ele falha no primeiro gol, junto com o Stach, e depois o Widmer falha no pênalti, né? Ele acaba botando a mão na bola, pênalti. Então, assim, é um time que individualmente, se a gente vai separando, a gente vai ver que ele é um time que vai ter problemas, se eles ficarem expostos. Mas a vantagem, né, do Bo Svensson e também do próprio técnico do Leverkusen é justamente às vezes não deixar que o sistema fique tão exposto, né? Óbvio que contra adversários muito mais fortes isso vai acabar acontecendo. Talvez foi o que aconteceu com o Leverkusen, né? Por isso que ele tem um desempenho tão ruim, né, nos jogos isolados contra os dois, mas contra os outros dois não. Porque são adversários que individualmente estão muito acima, né? Do nível da média da liga. Então... Eu queria até exemplificar rapidinho isso que você falou, Vinícius. O Mainz, mesmo estando num ano bom, digamos assim, não vence a 3 jogos. Não vence a 4, desculpa, e chegou à 3ª derrota consecutiva. Tá? Uhum. E as derrotas, quer dizer, esses 4 jogos, eles são justamente contra o 2º, o 3º, o 4º e o 5º lugar do campeonato. O Dortmund, Leverkusen, Freiburg e Union Berlin. Acho que diz muito sobre isso que você falou agora também. Isso. Então, exatamente. E também não tem muito o que pedir a mais, né, do Mainz. Né? É time que, nos últimos anos, antes do Bo Svensson chegar, era um dos piores times assim, da Bundesliga. Era um time que fazia jogos muito ruins, sofria muitas goleadas, né? Goleada assim, tomou uma do Leipzig, né, de 8-0, se não me engano, e depois foi tomando mais, e era um time muito pouco competitivo. Hoje já é um time competitivo, já não é mais aquele time que a gente vai, né, cravar que vai ser um dos favoritos a cair, né, ou vai acabar ali entre o time da repescagem, né. Obviamente talvez fique próximo, mas hoje, né, o trabalho em si ele já credencia uma certa tranquilidade, né, para o time do Mainz, e jogar contra o Dortmund em casa não é fácil, né, é um dos piores estádios para se visitar,
E mais uma vitória, mas como eu falei, mais uma vitória tranquila do Dortmund em casa, uma atuação sólida novamente do Bellingham, que participou, né, do terceiro gol, e mais um bom início, na verdade, do Marco Rose. Essas vitórias, né, mesmo que tenham sido mais justas, né, mais tipo 2-1, 3-1, não interessa, é importante. Ele está chegando agora, o seu maior concorrente é um time já muito estabelecido, recém foi campeão da Europa, então assim, ele precisa ter um início tranquilo, o que às vezes alguns treinadores do Dortmund não têm, e essas vitórias estão sendo bem importantes. O próprio Haaland também, acho que também não fez um grandíssimo jogo, mas novamente, né, falei lá no início no início do comentário, né, uma semana de Champions, né, então geralmente o cara vai estar com a cabeça na Champions, né, mas mesmo assim fez uma atuação em que ele fez 2 gols, que foi importante em outros lances em que saiu da área, e novamente o time do Dortmund conseguiu pontos. O Vinícius comentou sobre o fato de visitar o Borussia Dortmund ser uma das tarefas mais complicadas aí da Bundesliga, e eu queria comentar um pouco sobre esse fator casa do Borussia Dortmund, porque nas primeiras partidas em casa do Borussia Dortmund nessa temporada, a equipe tinha uma limitação, só poderia colocar até 25 mil torcedores nas arquibancadas. Esse jogo contra o Mainz, a gente teve uma ampliação, pouco mais de 60 mil torcedores puderam preencher as arquibancadas do Signal Iduna Park. Ainda não é capacidade máxima, e até por isso acho que a principal torcida organizada, digamos assim, do Borussia Dortmund, chamada The Unity, ainda não retornou às arquibancadas, ainda não voltou a apoiar presencialmente a equipe do Borussia Dortmund. É um movimento interessante porque eles colocam que só vão estar interessados em voltar às arquibancadas, só vão voltar aos estádios quando o Signal Iduna Park puder estar 100% lotado, e aí sim a gente deve voltar a ver a atmosfera tradicional do Signal Iduna Park, a atmosfera que é temida por basicamente todos os adversários que vão visitar a equipe do Borussia Dortmund. Então, apesar da gente ver a capacidade do Signal Iduna Park mais que dobrar nesse final de semana, digamos assim, o principal grupo de torcedores organizados da equipe ainda opta por se manter em casa, por torcer distante do Signal Iduna Park, e eles mantêm a palavra que só vão retornar quando o estádio puder estar 100% lotado. Tanto que para esse jogo da Champions League contra o Ajax, lá na Holanda, esse grupo chamado The Unity vai comparecer ao estádio do Ajax, porque lá sim, 100% das arquibancadas podem ser ocupadas. Bom, e depois de fazer esse comentário, digamos, extracampo, acho que a gente pode passar para outra equipe, para o outro jogo dessa rodada que a gente vai comentar. A equipe quarta colocada do campeonato alemão contra a 8ª atualmente. Confronto entre Freiburg e Leipzig. E se você pensou que o Leipzig seria o 4º colocado e o Freiburg o 8º, pensou errado, porque o Freiburg é quem consegue ter um começo de Bundesliga melhor que a equipe do Leipzig, e nessa partida arrancou um empate, jogando seu primeiro jogo no novo estádio. O Europa Park Stadium foi inaugurado nesse final de semana, foi inaugurado com um empate em 1-1. O primeiro gol desse novo estádio da equipe do Freiburg, foi marcado de pênalti pelo Forsberg, meia do Leipzig, mas a vitória quase saiu nas mãos da equipe do Freiburg, não é mesmo, Vitor? Porque principalmente no segundo tempo, a equipe da casa foi muito melhor, fez a trave trabalhar, fez o Gulácsi trabalhar, e olha, se um time poderia sair da vitória com a vitória, principalmente considerando o segundo tempo, essa equipe seria o Freiburg. Eu concordo em parte com você. Eu acho assim, beleza, se essa partida tivesse que ter um vencedor, talvez fosse mais justo o Freiburg, mas eu achei o resultado, ele diz bastante o que foi o jogo. Achei que no primeiro tempo o Leipzig foi um pouquinho melhor, no segundo tempo o Freiburg foi melhor. Eu acho que até nos números isso acabou se refletindo também, né? Você teve 52% de posse de bola para o Freiburg, 48% para o Leipzig. 15-13 em chutes a gol.
E aquela estatística que é a que eu mais gosto, né, que é a dos gols esperados, foi 1,66 contra 1,64 a favor do Leipzig, mas que é quase um empate técnico, né? Então acho que demonstra bastante. Tudo bem que os gols esperados do Leipzig, eles acabam um pouquinho inflados pelo pênalti, né? Porque o pênalti é uma finalização com gol esperado bastante alto, né? 0,76. Mas mesmo assim, eu acho que o Leipzig ele melhorou em relação às primeiras rodadas, e aí eu tô pegando não o espectro só dessa partida, mas das últimas 3, né? Porque os Touros Vermelhos chegaram ao terceiro jogo sem derrota, mas a campanha do Freiburg ela é incrível, né? E assim, mesmo dentro de casa, você conseguir empatar com o Leipzig, para mim não é pouca coisa. Mostra como realmente o time da Floresta Negra está bem, né? É o único invicto da Bundesliga até aqui, por incrível que pareça. São 4 vitórias e 4 empates. Tem a melhor defesa da Bundesliga até aqui também, só 6 gols sofridos. Ou seja, aquilo que o Vinícius falou em relação ao Mainz, eu acho que acaba valendo também para o Freiburg, né? Um time que tem um sistema bastante sólido. Se você for pegar o time individualmente, não são grandes nomes, não são jogadores que se destacam. Você até está vendo, por exemplo, e acho que muito dessa boa defesa passa pelo Schlotterbeck, né, que chegou até a ser convocado para a seleção da Alemanha, mas ainda não são jogadores que você olha e fala, esse time está bem representado no papel, né? Mas quando você tem um técnico que está lá há mais de uma década, isso acaba fazendo muita diferença. Digo sempre que Christian Streich é um técnico que tira leite de pedra, e nessa temporada ele não está só tirando leite, né? Ele está tirando um leite integral bastante com bastante qualidade. Ômega 3. Um ômega 3, né? Boa, porque o time está em quarto lugar, com um elenco definitivamente abaixo de vários times que estão mais abaixo na tabela, né? Então isso realmente impressiona. Eu acho que o que mais me agrada nesse Freiburg, e eu já falei isso várias vezes aqui, inclusive a coisa de 2 temporadas eu já falo isso, não é um time que depende de um único jogador. Você tem uma divisão de protagonismo bastante vasta, né? Tem jogo que, como foi esse caso, que foi o Yeon que se destacou, tem jogo que quem acaba se destacando é o próprio Grifo. Aliás, a assistência, eu acho até que é dele, né, pro gol. Tem jogo que é o Lucas Höller que se destaca, o próprio Christian Günther, muitas vezes, pela ala esquerda ou pela lateral esquerda também, acaba sendo importante. Então você tem aí uma divisão de jogadores que se destacam bastante legal de se ver. Enfim, é um time que realmente me agrada bastante, esse Freiburg, né? Já enfrentou times fortes, já enfrentou times que estão lá em cima, já enfrentou o Union Berlin, já enfrentou o Borussia Dortmund e ganhou, inclusive, né? E agora enfrentou o Leipzig, então, e mesmo assim não perdeu. Então tá realmente, mais uma vez, de parabéns esse time aí do Christian Streich. Eu ainda espero ver uma evolução no Leipzig, mas acho que de alguma maneira ela aos poucos ela vai acontecendo. Napoli, Milan e Liverpool. Esses são os únicos times das 5 principais ligas europeias ao lado do Freiburg que podem dizer que estão invictos nos seus campeonatos nacionais. É uma companhia bem agradável para a equipe do Christian Streich nesse início de temporada. E uma curiosidade sobre esse jogo e sobre o novo estádio do Freiburg, né? É que, na verdade, falando sobre o velho estádio do Freiburg, o Dreisamstadion, lá foram marcados 999 gols, precisamente, em jogos da Bundesliga. Então, o gol do Forsberg, que deu a vantagem de 1-0 para o Leipzig nesse final de semana, não foi apenas o primeiro gol da história do Europa Park Stadium, mas foi também o 10º gol da história marcado em jogos em que o Freiburg era o mandante, em jogos em que o Freiburg jogava em casa pela Bundesliga. Então o Forsberg conseguiu algumas marcas bem expressivas, algumas marcas curiosas. Diga, Vitor. Eu ia falar, e agora partindo justamente para esse novo estádio, o Europa Park, né, eu acho interessante dizer o seguinte, porque quando a gente ouve o nome Parque, dá a ideia que é porque ele está localizado, enfim, num espaço grande, né,
realmente num parque mesmo. Tem o Hamburgo, tem o Volkspark Stadium, na própria Inglaterra, né, o Newcastle joga no St. James Park. Só que nesse caso é um parque literalmente mesmo. É o Europa Park, é o segundo, segundo algumas fontes, é até mesmo o primeiro, o maior parque temático da Europa. Até maior mesmo do que a Euro Disney nos arredores de Paris. E é a empresa que administra o Europa Park, que foi uma das parceiras do Freiburg nessa construção, né? Uma das principais promoções do turismo da cidade de Freiburg é justamente o Europa Park, que fica algo em torno ali de 50, 60 quilômetros da cidade, né? Então, fica essa curiosidade aí. O Europa Park é literalmente um parque. E o estádio não está exatamente localizado próximo ao parque. É realmente uma coisa de naming rights. Sim. Mas acho interessante que é realmente um parque. Sim. E fica até mais fácil, né, para quem não conhece, falar Europa Park do que Dreisam Stadion, que era o nome antigo do estádio do Freiburg. E, Vinícius, agora falando um pouquinho mais dessa equipe do Leipzig, é um começo de temporada bem decepcionante, né, dessa equipe dirigida pelo Jesse Marsch. A gente ainda espera que aconteça uma evolução, que o Leipzig fique acima da atual 8ª posição, mas esse começo com 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates na Bundesliga, acho que não é bem aquilo que a gente esperava, mesmo sendo um início de trabalho. Não mesmo, né? Mas muito do que o Vitor falou. No primeiro tempo, o time jogou bem, embora assim a participação ofensiva não tenha sido das mais fluídas, mas o time controlou até muito bem o jogo no primeiro tempo, muito mesmo. Até assim, no primeiro tempo, as finalizações terminam até muito equilibradas, 7-8. Mas, na verdade, o Freiburg só conseguiu finalizar mesmo lá na reta final do primeiro tempo, né, quando teve ali uma sequência, inclusive, de escanteios e de chutes bloqueados. Mas, ao longo dos primeiros 45 minutos, o controle foi muito favorável pro Leipzig, né? Mas o time não conseguiu marcar mais gols além do seu primeiro, né? Que saiu num pênalti, né? Um pênalti convertido, né? Pelo Forsberg. Aí no segundo tempo realmente tem a mudança, né? Da equipe do Freiburg. O Freiburg no início do jogo começa jogando com 3 zagueiros, aí passa a jogar num 4-2-3-1 no segundo tempo, e aí a torcida também é uma coisa que me chamou muita atenção ao longo do jogo, como a torcida jogou também junto com o Freiburg, né? E isso foi bem importante, principalmente no segundo tempo. O Freiburg poderia ter de fato virado o jogo na etapa final. Enfim, o Simakan sofreu muito mais do que aparentou no jogo também. Assim, o Roller foi um chato do início ao fim, até mesmo nos momentos iniciais ali. Mas foi um jogo realmente marcado por 2 tempos, né? Um primeiro tempo em que o Leipzig foi melhor, jogando já no seu 4-3-3, um pouco estranho também, porque ele é de fato um 4-3-3, ele tinha 4, uma linha de 3 e outra linha de 3 na frente, mas mesmo assim o time do Leipzig conseguiu controlar muito bem, né, a profundidade por parte do Freiburg, mesmo tentando sair em saída direta, o time estava ali conseguindo controlar. E aí vem no segundo tempo as mudanças, né? E a partir delas que o Freiburg melhora muito, sabe? É um time que conseguiu colocar muito mais ritmo no jogo. O Grifo também aparece mais, né, nesse 4-2-3-1, ele dá assistência. Enfim, foi de fato um jogo que poderia ter tido aí uma derrota, né, do Leipzig, mas eu acho que acaba sendo justo justamente por esse equilíbrio, né? Acho que foi um jogo também que defensivamente foi de alto nível, porque a gente viu vários cortes, janelas curtas de passes, né? Então, ou seja, a gente via, por mais que a gente via o Freiburg perdendo muita bola em saída de bola no primeiro tempo, o time tinha uma recomposição muito rápida. Por parte do Leipzig também acontecia a mesma coisa, apesar de que no gol, né? E aí por isso que num jogo mais equilibrado, né? Quando acontece a falha, vem o gol, né? O Leipzig defensivamente estava jogando bem, mas defende mal, né? O lance do gol, né, justamente porque, primeiro que o Grifo ele tem todo o espaço para dar assistência, porque vão 2 jogadores em cima do Roller, né, inclusive o Klosterman, que deveria cuidar, na verdade, do tempo, do espaço ali do Grifo,
e o Eong ele passa nas costas do Villeurbanne, que está marcando só a bola, sendo que no início do lance o Orban estava marcando o próprio Reon. Então foi uma pequena falha defensiva que custou talvez a vitória, né? Embora o Freiburg tivesse de fato mais chance depois no final do jogo, quase virou, teve uma bola na trave, mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho. O Freiburg segue invicto então na Bundesliga com alguns empates, né? São 4 vitórias e 4 empates até aqui para a equipe do Christian Streich, mas a gente não espera lá também que o Freiburg vá brigar por título, provavelmente também não brigue por Champions League, mas é uma campanha boa até aqui, né, Vinícius? Diga aí. Eu ia dizer o seguinte, não é de hoje também que o Freiburg começa bem a Bundesliga, né? Um time que costuma ter inícios fortes. E isso é importante para um time que, querendo ou não, é um time que vai estar sempre com... Quando vai começar o campeonato, vai estar sempre com o fantasma de poder cair. Porque não é um time grande, né? Não é um time que vai estar sempre com os melhores. Então, às vezes, por exemplo, 2 jogadores lesionados ali, por exemplo, o Ginter e o Schlotterbeck, e a temporada do time vai para o espaço, né? O time começa a lutar pelo rebaixamento. Então, de fato, é importante vencer logo no início, já para conquistar pontos logo, para não se tornar o drama que aconteceu, por exemplo, com o Hertha no ano passado, sabe? Com um time que... Porque o rebaixamento tem muito disso. Hoje no Brasil a gente vê isso com o Grêmio, né? É um time que não é ruim para cair, mas o time não vai ganhando. Pesa, né? A cabeça vai começando a pesar a partir do momento que as rodadas vão andando. Então, ter inícios positivos, principalmente para times pequenos como o Freiburg e o Union Berlin, é bem importante. De fato, e o Freiburg já consegue livrar uma distância relativamente grande para quem está na metade de baixo da tabela. Nessa 8ª rodada da Bundesliga, a gente teve alguns confrontos entre times que estão na metade de cima da tabela do campeonato, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, nós já comentamos, acabamos de falar também de Freiburg, 4º colocado contra o Leipzig, o 8º, e nós também tivemos um duelo da parte de cima da tabela entre o Union Berlin, atualmente o 5º colocado, e o Wolfsburg, 6º colocado. As duas equipes meio que inverteram de posição nessa rodada porque o Union Berlin venceu a equipe dos Lobos, jogando em casa, jogando na capital da Alemanha. O Union Berlin venceu por 2-0 com gols de Awoni e Geraldo Becker. E, Vitor, talvez a notícia mais surpreendente do jogo talvez nem tenha acontecido enquanto a bola rolou, mas antes da bola rolar, porque o Wout Weghorst, artilheiro do Wolfsburg na última temporada e um dos principais personagens dessa equipe, começou no banco de reservas nessa partida. O Mark Van Bommel preferiu começar com o Lucas Mecha como titular. O Weghorst ainda entrou durante o segundo tempo, ali pouco depois dos 20 minutos do segundo tempo, acabou até fazendo algumas finalizações, até apareceu um pouco no jogo, mas não conseguiu arrancar um empate lá do estádio do Union Berlin. Union Berlin que, mais uma vez, assim como o Freiburg, não é uma equipe com grandes recursos financeiros, mas que vai conseguindo se manter relativamente distante da metade de baixo da tabela. O Union Berlin é muito forte em casa, né? Chegou a 20 jogos sem derrota no estádio aí no Underhalter Forster High. Então realmente impressiona, mesmo quando vem times mais fortes, o Union Berlin consegue se sair bem dentro de casa. Sobre essa questão aí que você citou do Weghorst, eu confesso que eu também não entendi essa escalação, principalmente olhando para o adversário. O Union Berlin é justamente conhecido por ter uma zaga e por ter até um sistema em que se utiliza muito do jogo físico, e o Weghorst é justamente esse atacante físico que pode trombar com os zagueiros, que pode brigar ali numa cabeçada que poderia fazer a diferença, e o Mark Van Bommel optou por colocar, enfim, um ataque mais móvel e menos físico. Ok, tudo bem, foi a opção dele, que talvez tenha se revelado errada, né? Eu não gosto de fazer isso, até porque é muito fácil para eu falar depois que o jogo aconteceu que ele errou na escalação. Mas que me soou, desde o início já me soou estranho. É estranho. Soou, exatamente. Agora, e assim, a gente vai vendo o Wolfsburg caindo, né? O Wolfsburg que em nenhum momento, mesmo quando estava bem, né? Começou ali chegando até a ser líder, e agora vem aí de 6 jogos sem vitória em todas as competições. E mesmo quando o início foi bastante promissor,
Em nenhum momento eu achei que assim, o Wolfsburg estava botando o pé na porta para dizer eu vou brigar por coisa grande aqui dentro da Bundesliga, né? Eram jogos ali na conta do chá, na maioria das vezes contra times fracos, o que não é demérito nenhum, porque tem muito time que vai jogar contra times mais fracos e não vence, e o Wolfsburg estava fazendo isso, mas de todo jeito eram times mais fracos, né? Bochum, Greuther Fürth e por aí vai. E se baseava muito na sua defesa, né? E de repente até essa boa defesa parece não existir mais, pelo menos não de uma maneira tão sólida. E tá aí numa pequena crise, eu diria. Né? O Union Berlin, para mim, adotou até uma estratégia relativamente arriscada, que foi basicamente dar a bola para o Wolfsburg jogar. Eu acho que olhando também para o time do Wolfsburg, que não é exatamente isso desde a temporada passada, quando foi bem, mas nunca foi exatamente um time que tinha muita criatividade. Então, acho que olhando isso, o Union Berlin falou, tá bom, joga aí, vai, pega aí a bola e vamos ver o que você faz. E conseguia basicamente rifar todas as bolas, né? O Wolfsburg teve 61% de posse de bola, e o que mostra como que o Union Berlin não pressionou o Wolfsburg, não é nem a posse de bola, mas sim aquela estatística que eu já citei aqui algumas vezes, né? O PPDA, passes por ação defensiva, que mede basicamente o quanto um time pressiona o seu adversário no campo de ataque, e o Union Berlin teve um PPDA alto, né? De 24, relativamente alto esse PPDA, ou seja, quanto mais alto o PPDA, menos o time pressiona. Mas essa estratégia que de alguma maneira ela pode parecer arriscada, ela se revelou correta, né? O Union Berlin foi absurdamente eficiente, 3 chutes no gol e 2 gols, e o Wolfsburg deu muito mais chutes a gol, foi 13-5, mas aí quando você olha os gols esperados, você vê que o jogo foi muito mais igual do que esse número de chutes sugere, porque o Wolfsburg até ficou na frente, mas foi 1.33 a 1.28, então num jogo igual, digamos assim, bem entre aspas, o Union Berlin foi muito mais eficiente. Tá me agradando muito a temporada do Avoni. São 6 gols já, né? Mostra por que ele foi contratado. Ele estava já por empréstimo na última temporada, mas o Union Berlin fez questão de comprá-lo do Liverpool. Max Kruse também participou no gol mais uma vez junto ao Haraguchi, então foi até um gol interessante. E o Union Berlin realmente tá muito bem aí. Baseado muito nessa boa campanha em casa, né? Tá aí em 5º lugar, 3ª temporada na primeira divisão. Em todas as temporadas a gente diz no início que o Union Berlin vai brigar para não cair, tá aí calando as nossas bocas, ou pelo menos, não vou incluir vocês nessa, mas pelo menos calando a minha boca. Tá parecendo o Freiburg mesmo, né? Nessa que não tem muitas aspirações para a temporada, mas sempre se mantém ali firme na primeira divisão sem correr grandes riscos de rebaixamento. E no caso do Wolfsburg, você até comentou sobre o Borussia Dortmund, sobre a equipe do Dortmund ser a pior defesa entre os primeiros colocados na Bundesliga. A preocupação do Wolfsburg acho que é mais em relação ao ataque, porque se a gente pegar os 10 primeiros do campeonato alemão, o Wolfsburg é quem tem o pior ataque. Tem só 9 gols marcados em 8 rodadas. O Mainz é o 11º e tem 8 gols marcados, é uma marca pior. É também um problema para o Mainz, um problema que ficou evidente nessa rodada da Bundesliga, e mostra como o Mark Van Bommel ainda busca soluções para esse setor do campo, né? Tanto que, inclusive, tirou o artilheiro da última temporada da equipe para ver se conseguia trazer algum impulso novo para o time do Wolfsburg, mas não foi o caso dessa partida, quando o Wolfsburg saiu lá do estádio do Union Berlin sem marcar nenhum gol. Eu prefiro que o Vitor mencione o nome do estádio do Union Berlin, porque para mim ainda seria um pequeno trava-língua. An der Alter Försterei. Exatamente, isso aí que o Vitor falou. E agora, para a gente falar dos outros jogos que aconteceram nessa rodada, a 8ª rodada da Bundesliga, ela foi aberta na sexta-feira com uma sapecada do Hoffenheim para cima do Colônia. O Colônia que ainda vem fazendo uma boa temporada, mas que tomou um 5-0 na cabeça jogando fora de casa. Já nesse sábado, o Eintracht Frankfurt, depois de vencer o Bayern de Munique, foi lá e perdeu para o Hertha Berlim, jogando em casa por 2-1. Impressionante essa sequência do Eintracht Frankfurt.
No duelo de duas equipes que subiram para a primeira divisão na última temporada, o Greuther Fürth perdeu por 1-0 contra a equipe do Bochum vencendo fora de casa. E fechando a rodada, nós tivemos dois resultados de 1-1. O Gladbach contra o Stuttgart e o Augsburg contra o Arminia Bielefeld. Vitor, Vinícius, vocês têm algum comentário, algum destaque dessas outras partidas? Bom, vamos lá, então, alguns comentários rápidos sobre essas partidas, né? Primeiro, assim, o resultado de Hoffenheim-Colônia, né? O 5-0 para o Hoffenheim, bastante surpreendente, né? Destaque para o Kramaric, que virou o que o nosso Vinícius aqui gosta de chamar de jogador sistema, né? O cara, não que ele virou, acho que ele sempre teve um pouco dessa característica, mas acho que ele tá expondo ela mais nessa temporada, tá sendo garçom, tá sendo mais assistente do que artilheiro, né? E dessa vez foram 2 assistências. Colônia sentiu muito a falta do Hector e do Skiri na sua defesa, isso definitivamente pesou. Acho que o esquema com 3 zagueiros do Hoeneß deu certo também, porque ele encaixou ali homem a homem com os 3 homens de frente ali do Colônia, com o Youth, o Anderson e o Modeste, e mais 2 volantes, né? E o Colônia basicamente não conseguiu jogar. E é uma derrota aí inesperada para o Colônia, mas a campanha ainda é boa, né? E o Hoffenheim também com uma sensacional esses 5-0. Gladbach e Stuttgart foi um jogo em que, primeiro a gente tem que colocar o contexto do Stuttgart, né, porque você teve um surto de Covid na equipe na última semana, então, somando os desfalques por Covid, mais os desfalques por lesão, né, e alguns deles no longo prazo, como é o caso do Silas e do Kaladzic, que são os principais jogadores da equipe, foram 10 desfalques no total para o Stuttgart, e o time sentiu muito isso, e mesmo assim conseguiu arrancar um empate, ou seja, o resultado foi razoável, né? O Mavropanos marcando mais uma vez. Aliás, os 2 artilheiros do Stuttgart são zagueiros, o que diz muito sobre a dificuldade do Stuttgart em marcar gols, né? Em criar as suas chances, porque o ataque está completamente desfigurado. Sem Kaladzic, sem Silas, o Nico Gonzalez foi embora, né? Tô comparando em relação à temporada passada. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, basicamente, o Gladbach jogou melhor na partida. Foram 31 finalizações do Gladbach. É um recorde até aqui na Bundesliga de todos os times. Normalmente, assim, o Gladbach venceria essa partida, perdeu muitas chances. Não foram tantas chances claras, mas de todo jeito, quando você pega 31 finalizações, é curioso que só uma delas acabou nas redes, né? E justamente do Hoffmann, que vem crescendo muito, acho que não à toa chegou na seleção da Alemanha. Eu diria assim que o Gladbach, depois de um início bem ruim, o Rütter está acertando o time. Esse 1-1, o resultado pode não ser dos melhores, mas o desempenho, ele foi, eu diria que ele foi ok, e o Gladbach, pelo menos em termos de desempenho, tá com viés de subida, né? Frankfurt e Hertha Berlim, assim, uma curiosidade interessante é que os últimos 4 times que venceram o Bayern de Munique na Bundesliga perderam a sua partida seguinte. E com o Frankfurt essa maldição é ainda pior, porque nas últimas 3 vezes em que isso tinha acontecido, e eu estou descontando a última, né, o 2-1 anterior, o time caiu absurdamente na tabela, né, vale dizer, tanto no 5-1, aquele que demitiu o Kovac, quanto o da temporada passada, em que o Frankfurt acho que foi 3-1, que ganha do Bayern em casa, o time cai absurdamente de produção e acaba perdendo a vaga na Champions League, por exemplo. Né? E lá na década de 90, 2 vezes o Frankfurt conseguiu ganhar do Bayern de Munique e acabou rebaixado ao final da temporada. Melhor não ganhar do Bayern, hein? Pois eu pensei mais ou menos nisso, talvez não seja tão bom ganhar do Bayern, e dessa vez o início do Frankfurt é muito ruim, né? Uma vitória só até aqui na temporada, justamente sobre o Bayern, e essa partida contra o Hertha, e vamos lembrar que o Hertha também estava muito mal, foi ruim por parte do Frankfurt, assim, o Kostic parece realmente, pelo menos nessa partida, pareceu um oásis ali no time do Frankfurt, o único cara que tentava alguma coisa, alguns chamados key passes, né? O passe importante, o passe-chave, mas tirando isso, o Frankfurt não fez nada, o Hertha
que só tinha jogado bem contra o Bochum e contra o Fürth, né, que são justamente os times que vieram da segunda divisão, conseguiu fazer uma partida soberana diante do Frankfurt. O Paul Dardai primeiro acerta na escalação, o Hertha vai melhor no primeiro tempo, poderia até ter saído com 2-0 e o placar parcial foi de 1-0, e aí depois, quando o Frankfurt tenta melhorar, o Oliver Glasner muda de uma linha de 3 para uma linha de 4, o Dardai percebe isso, coloca o Ekkelenkamp no jogo e brilha a estrela tanto do Dardai quanto a do Ekkelenkamp. Ele marca o segundo e aí praticamente sela a vitória. O Frankfurt ainda desconta, mais uma vitória importantíssima aí do Hertha. Ainda dá para dizer do time da capital, que está brigando contra o rebaixamento. Greuther Fürth e Bochum, uma partida que mostrou porque que os dois eram lanterna e vice-lanterna, acho que principalmente pelo primeiro tempo. Teve um momento ali da partida que 70% dos passes, melhor dizendo, os dois times estavam abaixo dos 70% do aproveitamento de passes, ou seja, acho que isso diz muito sobre a construção do jogo das duas equipes. No segundo tempo até melhora, o Greuther Fürth cria 2-3 chances, mas quem é realmente efetivo é o Bochum e consegue uma vitória que dá para dizer que é merecida, e que no momento o coloca fora da zona de rebaixamento, e eu acho que vai justo também com o futebol apresentado pelas equipes até aqui. Por quê? Porque o Augsburg e o Arminia estão jogando pior. E esse 1-1 dos dois aí representou também uma partida ruim das duas equipes, em que no primeiro tempo o Augsburg até foi um pouquinho melhor, mas basicamente na força da bola parada e unicamente nas subidas do Caligiuri. O que eu falei do Kostic ser um oásis ali no Frankfurt, parece que no Augsburg é a mesma coisa em relação ao Caligiuri. E o Arminia também, no segundo tempo, até deu uma leve melhorada, mas nada que realmente impressione, apesar de ter chegado no empate. Então, para concluir, Augsburg, Arminia e Fürth, os três últimos, são realmente, no momento, as equipes que estão praticando o pior futebol da Bundesliga. Faz total sentido eles estarem na zona de rebaixamento. Agora que passamos a limpo a 8ª rodada da Bundesliga, vamos falar da segunda divisão com o Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 10ª rodada da Zweite Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana. O Schalke 04 vencendo fora de casa, Massi Monterrey não atingiu a marca ainda de maior artilheiro do campeonato. E Paderborn e Regensburg só empataram. O São Paulo venceu mais uma e continua na liderança isolada. O Hamburgo tropeçou ao empatar novamente no campeonato. O Werder Bremen perdeu feio fora de casa e o Nuremberg continua invicto na competição. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada de número 10 da Zweite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Hannover 96 recebeu o Schalke 04 e os Azuis Reais venceram por 1-0. O Paderborn recebeu o Regensburg e ficou no empate em 1-1. O Heidenheim recebeu o atual líder São Paulo e os Piratas de virada venceram por 4-2. O Ingolstadt recebeu o Rosenkiel e ficou no empate em 1-1. O Karlsruhe recebeu o Lanterna Big Alve e os Azuis venceram por 2-1. O Hamburgo recebeu o Fortuna Düsseldorf e mesmo com um jogador a mais, ficou no empate em 1-1. Já nos jogos de domingo, o Darmstadt recebeu o Werder Bremen e os líderes venceram por 3-0. O Dinamo Dresden recebeu o invicto Nuremberg e o Underclub venceu por 1-0. Já o Hansa Rostock recebeu o Sandhausen e ficou no empate em 1-1. A classificação atual está assim: o São Paulo na liderança isolada com 22 pontos, seguido do vice-líder Jan Regensburg com 19 pontos e o terceiro colocado, o Schalke 04, também com 19 pontos. Já na zona de rebaixamento, o primeiro da zona de rebaixamento que jogaria os playoffs, o Sandhausen, está com 8 pontos, seguido do Ingolstadt, o 17º colocado, com 5 pontos, e o Lanterna do campeonato, Big Alve, apenas com 4 pontos. Esse foi o que aconteceu nessa 10ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago, pelos comentários sobre a segunda divisão da Alemanha. E agora a gente passa a falar sobre o campeonato alemão feminino, sobre a Frauen Bundesliga, que teve uma rodada, olha, surpreendente. Não sei se outra vez na história recente da Frauen Bundesliga a gente viu Bayern de Munique e Wolfsburg perderem na mesma rodada. Bayern e Wolfsburg, que vencendo as equipes hegemônicas na Frauen Bundesliga, acabaram sendo derrotadas no mesmo final de semana.
O Bayern de Munique perdeu nesse domingo para a equipe do Eintracht Frankfurt num jogo maluco no final. O Eintracht Frankfurt começou ganhando, com um gol já no segundo tempo. Aí, depois dos 35 minutos do segundo tempo, o Bayern de Munique conseguiu virar o jogo, conseguiu estar vencendo por 2-1, só que aos 89 e aos 91 minutos de jogo, o Eintracht Frankfurt conseguiu uma vitória espetacular, jogando em casa. A Eintracht Frankfurt, que faz uma boa temporada, é o terceiro colocado dessa Frauen Bundesliga. O Bayern de Munique, apesar da derrota, ainda é o líder. Mas olha, tanto o Bayern quanto a Eintracht Frankfurt tem a mesma pontuação, tem 15 pontos. O outro time com 15 pontos é o Bayer Leverkusen, que nessa rodada venceu a equipe do Freiburg. Já o Wolfsburg perdeu para a equipe do Hoffenheim. O Wolfsburg saiu atrás no placar, conseguiu um empate, mas acabou perdendo também com um gol já na reta final da partida. O Wolfsburg é o quarto colocado, tem 13 pontos, mesma pontuação do próprio Hoffenheim, que é o quinto colocado na tabela. O Wolfsburg está à frente pelos critérios de desempate. E é curioso porque a gente vê a tabela da Frauen Bundesliga com 12 equipes e a gente tem basicamente 2 blocos muito bem definidos. Do primeiro ao sexto colocado, do Bayern de Munique até o Potsdam, a diferença é de 3 pontos. O Bayern tem 15 e o Potsdam tem 12. Aí do sétimo ao 12º, a diferença também é muito pequena, é de 4 pontos. Só que o Essen tem 5 pontos contra 12 do sexto colocado. E o Sand, que é o lanterna, tem apenas 1 ponto. Então a gente vê 2 blocos muito bem definidos, uma Frauen Bundesliga muitíssimo equilibrada. A gente vê que as chances de título, pelo menos por enquanto, estão bem abertas. E agora, para a gente chegar na nossa reta final dessa edição do Chucrute FC, eu quero ouvir de você, Vitor, e de você, Vinícius, os seus destaques da rodada e também qual o gol mais bonito dessa rodada da Bundesliga. Começando por você, Vinícius, quais são os seus votos? Tá bom, meus votos, voto no Kramaric para ser um dos jogadores, Kramaric, Marco Reus e Gnabry. O golaço para mim é o 1-0 do Marco Reus contra o Mainz. E para você, Vitor? Bom, eu fico com Kramaric, Thomas Müller e Haaland. E, cara, o gol de letra do Lewandowski, para mim, é impressionante. É impressionante mesmo. A gente teve 2 bons candidatos, né? Esses 2 que vocês citaram são ótimos candidatos para o gol da rodada. Eu fico com o do Lewandowski, o gol de letra. E falando de atuações individuais, olha, eu estava pensando no Bayern de Munique, porque para mim, obviamente, eu tinha que ter 1 ou até 2 jogadores do Bayern de Munique nessa lista, mas a atuação do Bayern de Munique foi tão coletiva, foi tão coletivamente bem feita que era até difícil tirar um nome. Mas eu escolhi Lewandowski e Thomas Müller para integrarem essa lista, junto do Marco Reus, que também teve uma boa atuação na vitória do Dortmund contra a equipe do Mainz. Se eu pudesse, eu daria um voto para a equipe do Bayern de Munique como um todo, mas para sair do muro, voto em Lewandowski e Thomas Müller. Porque, Guilherme, não é destaque coletivo, é destaque individual que a gente Tem isso. Ou poderia colocar o Nagelsmann de treinador para personificar esse meu voto. Tá bom. Vai. Tá Esse drible valeria. Mas já que você não me permite votar no Bayern de Munique, já coloco meu voto no Lewandowski e no Thomas Müller, não tem problema. E assim a gente termina mais uma edição do Chucrute FC. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Vinícius, pelas análises e pelos comentários que vocês fizeram. E muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse debate sobre a 8ª rodada da Bundesliga. Um grande abraço a todos e até a próxima.